queridos ouvintes que nos acompanham pela mídia, querida comunidade. Antes de falarmos da palavra de Deus, eu queria contextualizar um evento muito significativo da nossa Igreja Católica, porque o ano de 2025 é o ano jubilar, é o ano da graça de Deus. Esta é uma tradição da Igreja desde o ano 1300, quando o Papa era o Bonifácio VIII. Ele queria que os cristãos tivessem a oportunidade de serem salvos, dando-lhes uma indulgência plenária pelos seus pecados. Então, o ano jubilar quer dizer um tempo de alegria, um tempo de graça, um tempo da misericórdia, um tempo da salvação, que Deus vem ao nosso encontro. Então, desde 1300 até hoje, o Vaticano, o Papa, uma porta que fica fechada no ano jubilar, agora 25 anos, essa porta é aberta até o ano que vem, depois fecha. Só depois de 2050 que ela vai ser aberta de novo. Qual é o sentido? Passar pela porta. Jesus é a porta pela qual nós passamos para encontrar com o Pai, com Deus. Então, mediante uma boa confissão, mediante entrar numa igreja, nas portas, nós estamos recebendo as indulgências plenárias para a remissão dos nossos pecados, para alcançarmos a eternidade. A diocese, ela orientou algumas igrejas para ser o templo jubilar. Aqui na nossa região, por ser maior, é a igreja de Matozinhos. Lá na matriz que está em obra, é a igreja do Rosário. Também acho que tem de Ritápolis. Depois nós vamos conversar. Então, hoje, o Papa, primeiro a abrir foi o Papa, essa semana. Vocês viram pela mídia, coisa mais bonita? O Papa de cadeira de roda, pondo a mão, rezando, abrindo a porta do templo de São Pedro, da Cátedra de Pedro, passando pela porta, receber as indulgências. E neste domingo, todas as dioceses do mundo repetem o mesmo gesto. Fizemos de manhã, começando a Igreja do Carmo, primeiro momento, fizemos procissão até a Igreja do Rosário, quando Dom José abre as portas da igreja e nós celebramos o ano jubilar. Então, 2025 é um ano santo, é um ano da graça, é um ano de peregrinação com Jesus. Depois dessa introdução, para contextualizar vocês esse tempo especial da nossa igreja, pergunto: e aí, como é que foi o Natal? Foi bem? Natal é uma festa gostosa, não é? A gente espera por ela. Fizeram ceia de Natal, trocaram presentes, carinhos. Uma pessoa que estava viajando, que não volta, veio viajar para encontrar, para celebrar o Natal em família. Que bênção de Deus. O Natal é uma festa muito especial, porque é uma festa de família, é o encontro das pessoas que se amam, que tem significância, que se reúne para trocar presente, para rezar, comemorar, tomar um bom vinho, festejar. É o encontro da família com Cristo. Que bênção que é celebrar o Natal. Muito diferente da festa de Carnaval, Réveillon, tantas festas. O Natal é família. Assim Deus também escolheu para acolher o teu filho um seio de uma família, de Maria e José, onde o menino foi educado, crescido, amado, até ele tomar consciência da sua missão. Os textos que nós ouvimos hoje do livro Eclesiastes, sobretudo, nos dá uma dica. Como é que nós somos uma família a partir da vontade de Deus?
No capítulo 1 do Eclesiastes fala assim: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Ou seja, o pai e a mãe têm que viver em harmonia, porque Deus honra o pai e a mãe, porque Ele cuida dos seus filhos, educa seus filhos. Mas seus filhos, além de pertencer a vocês, como nós, todos pertencemos a Deus. Então o casal tem que viver em harmonia. Já viu, isso é com a sua mãe, isso é com o meu pai. Aí divide, o filho não sabe para quem vai. Aí quem diz não é o pai, aí quem diz sim é a mãe fica boazinha, o pai fica com o não. Já percebeu? Olha, e hoje, ao contrário dos tempos antigos, que o pai era o provedor, hoje o pai trabalha, a mãe trabalha. Quem é responsável pela família? Todos, o pai, a mãe, também os filhos. Quem tem razão? Nós não temos escolas para aprender a ser pai nem mãe. A gente aprende na interação com o outro. Erramos, mas podemos acertar. Aonde que eu vou buscar sabedoria para educar meus filhos? Na oração, com Deus. Uma família que reza unida, permanece unida. E esse texto tem uma particularidade, fala desse ano jubilar, da remissão, da indulgência. 2 vezes ele fala: quem respeita sua mãe, honra teu pai, seus pecados lhe serão perdoados. Olha, quando eu respeito meu pai e minha mãe, eu honro a eles, obedeço, não sou ríspido, não falo alto, tenho a humildade de respeitar nele a referência que cuida de mim, porque sem meu pai e minha mãe até a juventude eu me perco, não viro nada. Mas além de ser bom para mim, Deus está falando: quando você for para o céu, você será perdoado. E no final do texto repete a mesma frase: sobretudo, o pai que viveu para os filhos a vida inteira, deu o que não tinha para eles, não só tudo por causa deles, endividaram por causa deles, perdeu noite de sono por causa deles. E quando o pai chega, a mãe na velhice, onde nós temos a demência, nos falta a lucidez, aí que eles mais precisam da caridade, da bondade, da paciência. E ele fala assim: olha, procura ser compreensível com eles, sobretudo da velhice. O amor dedicado a ele por teu pai jamais será esquecido por Deus, e servirá para reparar os seus pecados. Olha, eu nunca tinha atentado a isso. Respeitar o pai, a mãe, valorizar. Deus também nos perdoa, porque meu pai e minha mãe, assim como eu, todos pertencem a Deus. Você, pai e mãe, não gosta que cuida bem do seu filho? Vocês não ficam felizes? Também Deus gosta que nós cuidamos do nosso pai, da nossa mãe, porque eles também é filho de Deus. Deus vai ficar feliz. E nessa travessia que estamos fazendo, nós recebemos o perdão de Deus. O que é a família? A família é o lugar de encontro das pessoas. Por exemplo, depois da missa nós voltamos para onde? Para casa. Depois do trabalho voltamos para onde? Para casa. Depois da escola voltamos para onde? Para casa. Fomos lá no pátio, pátiozinho, tomamos uma cerveja, nós voltamos para onde? Fazemos uma viagem, voltamos para onde? Para casa. A casa, mais do que o espaço físico, é o espaço sociológico,
antropológico, teológico. É o espaço onde eu me encontro. Estou no mundo a partir da minha casa. Então a minha casa, mais do que construção civil, ela tem que ser um lar, onde nós nos amamos, respeitamos, perdoamos, dialogamos, nos encontramos, onde temos tempo para o outro, importamos para o outro. É muito triste que talvez no passado o pai era o provedor, ele trabalhava, colocava as coisas dentro de casa. Mas o que é mais importante dentro de casa? As coisas da casa, os móveis da casa, a comida da casa, tudo é importante. Mas o que é mais importante dentro da casa? As pessoas, não é verdade? Então, mais do que cuidar da casa, cuidar das pessoas, das relações, da convivência, interessar pelo outro. Qual é o quarto mandamento de Deus? Quem lembra aí? Qual é o quarto mandamento de Deus? Honrar pai e mãe. É o que o texto fala. Pergunto, qual é o verbo? Honrar, não é isso? Ele não falou assim, amar pai e mãe. Falou honrar. Amar é diferente de honrar? É. Uai, padre, eu não tenho que amar meu pai e minha mãe? Não sei. O amor não é imposto, não vem de fora, ele brota de um coração que se sente amado, acolhido, percebido. Às vezes meu pai, minha mãe cuida das minhas coisas, paga minhas contas, sempre vai conversar comigo, vou usar a linguagem dos meninos, só me dá esporro, só briga comigo, nunca tem um elogio, ainda me rebaixa. Mas meu pai, quando eu jogo bola, disputar um campeonato, nunca foi na beira do campo torcer para mim, nunca foi na escola para saber como é que está a minha nota, como é que eu vou. Às vezes o adolescente, puxa, brigou com a namorada, está chateada, está triste no canto dele, muito típico dessa faixa de idade, a gente fica indiferente. O que está acontecendo, meu filho? Faz parte, passa a experiência que você também namorou. O filho, às vezes chega o pai cansado no canto dele, pai, como é que foi seu trabalho? Sinto que o senhor está silencioso, está acontecendo uma coisa com você. A mãe também trabalha fora e chega em casa e ainda trabalha, e o pai, os filhos exploram a mãe. Que coisa bonita os casais de hoje, sabe? O homem troca a fralda da criança, ajuda a passar pano, estende a roupa, o filho estende a cama, tomou banho, coloca a roupa no lugar certo, todo mundo colabora. Percebe? Isto é ser família. Todos nós somos corresponsáveis pela minha vida. Agora, por que honrar? Como é que eu vou amar o meu pai se ele é ausente do meu coração? Ele cuida das minhas coisas, mas do meu interior ele não sabe o que passa comigo, não se interessa pelas minhas dúvidas, pelas minhas perguntas, pelas minhas dificuldades, pelo meu projeto de vida. Percebe? Se o meu pai é uma ausência no meu coração, como é que eu vou amá-lo? Se ele não é presença na minha vida, cuida das minhas coisas, mas tem que cuidar de mim, porque quem ama, educa, cuida. Dom Bosco, que aprendeu de São Francisco de Sales, ele fala assim: não basta amar, é preciso que o jovem seja amado, que ele sinta que é amado. Assim, amigo, o ambiente da família é de corresponsabilidade de todos nós.
Não podemos fazer a nossa casa uma pensão. A gente come, dorme, lava a roupa e só fica no celular, cada um no canto. A gente tem que ter tempo para ouvir, dialogar, perdoar. Aí somos a família. Temos tempo para rezar em casa. Assim, nós vamos criando no ambiente. Se eu chego na minha casa, a esposa fala, o marido chega, dá um abraço. E aí, bem, como é que foi seu dia? Tudo bem? Olha, hoje eu preparei aquele prato que você gosta para o jantar, para o almoço. O filho chega, o pai chega, ele deixa o celular, vai correndo e dá um abraço do pai. Pai, que bom que você chegou. Como é que foi teu dia, teu trabalho? Quando eu não estou indo bem, o pai chega no canto, filho, vem cá, como é que estão as coisas? Se eu chego em casa, eu sou percebido, amado, acolhido pelos pais que me orientam. Sempre que eu voltar para casa, eu volto com alegria, porque ali é o ambiente de uma sagrada família. Percebe? Se as relações dentro de casa são tóxicas, voltar para casa é um desafio, sabe? De volta de cabeça para baixo. Melhor ficar na rua, porque em casa não tem clima de família, é uma pensão. E como que eu vou sempre amar o filho, perdoar o filho, acolher? O que adianta trabalhar, ganhar o mundo, perder a vida, os filhos, se nós não importamos com os nossos filhos? Eu conheço jovem que fala, não vejo a hora de sair de casa para ficar livre, que o meu pai me pega no pé, só briga. Aí depois, quando eles casarem, eles não vão querer voltar para casa, porque eles não sentiam amados, acolhidos. Percebe a diferença? Como vai a tua família? Como está o ambiente familiar? Ele tem referência sagrada à família? Nós estamos percebendo aqui no evangelho de hoje, Maria e José não só cuidavam das coisas do teu filho, mas cuidava dele. Deu para ele a coisa mais importante que eles tinham, que era a sua fé, o judaísmo, a sua cultura religiosa. Quando ele completou 8 anos, ele foi apresentado ao templo, foi circuncidado. Lá em Nazaré da Galileia, aos sábados, o filho Jesus ia para a sinagoga para rezar. Na festa da Páscoa em Jerusalém, todos vão lá, eles participam da vida religiosa da sua comunidade. Saíram lá de Nazaré da Galileia, foram até Jerusalém a pé, de burro, de camelo, umas 30, 40 pessoas. Tive que fazer romaria Aparecida do Norte. Eles foram para quê? Para rezar, agradecer, louvar a Deus. E o filho acompanha os pais, porque eles vão sentindo que o pai e a mãe, além de contar com a sua força, com o seu trabalho, ele vai buscar em Deus, na religião, na igreja, a sabedoria para aprendermos a lidar, a amar, a conviver. E aqui eles levam Jesus na festa e acontece esse episódio, né? Eles voltam, cadê o menino? Aí quando eles voltam para Jerusalém, onde está o menino? Está brincando, está no parque, está jogando bola? Onde que eles encontraram o menino? No templo. Olha, o coração dele já foi educado pelos pais para temer a Deus, para viver na graça de Deus. E o texto fala que Jesus conversava com os sacerdotes, com os anciãos, o Deuteronômio, o livro do Êxodo, o livro dos profetas, e ele fazia umas perguntas que eles ficavam assustados. Que pergunta, que às vezes nem tinha resposta. E mais do que isso, o que eles admiravam eram as respostas que Jesus dava na interpretação do texto bíblico. Sabe por quê? Antes deles existirem, Jesus já existia em Deus. Ele é o Verbo, a palavra de Deus em nós.
O que Maria fez? Filho, eu e teu pai estão angustiados. Não deveria cuidar das coisas dos meus pais? O que Maria fez? Pegou, deu uma palmada. Você vai ficar uma semana sem telefone celular. Você vai ficar sem andar de bicicleta, vai ficar de castigo. Final de semana você não vai sair. Essa foi a postura de Maria. Às vezes, diante do fato, nós agimos por impulso. E às vezes o castigo que nós damos para o nosso filho é muito maior do que o delito, porque a gente age com raiva. Então o filho, em vez de processar e melhorar, cria um ambiente tóxico. O que Maria fez? Que bonito. Ela fez silêncio sem ficar calada, contemplando a Deus, pedindo a Deus a sabedoria para saber lidar com o filho. Olha que bonito. Para depois em casa dialogar com ele. Olha, um sentimento meu, eu tenho a impressão que nesse momento, quando Maria vê Jesus falando da Bíblia, discutindo a exegese, a hermenêutica, a interpretação da Bíblia, com autoridade, com os anciãos, com os sacerdotes, com tantos conhecimentos, eu tenho a impressão que nesse momento, Maria e José caiu a ficha deles assim, ó, bum. Eu não estou diante de um menino, eu estou diante do divino. Percebe que bonito? Eu estou diante do Emanuel, Deus conosco. E ali Maria sente, a ficha cai, que é mais do que o menino, era o Deus que estava crescendo. E o menino Jesus também aprende com os pais. Fala que depois ele voltou, ele sentiu que a atitude dele deixou o pai preocupado, angustiado, porque não tinha telefone celular para mandar mensagem. Aí fala, ele voltou para casa e obedeceu os pais. O filho não quer ser motivo de tristeza para os pais. Olha que bonito o exemplo de Jesus para nós jovens, para nós meninos e meninas. Amigos, finalmente, na oração, Jesus, Maria e José formaram a Sagrada Família. Os pais não trabalham para viver, não vive para trabalhar, trabalha para viver. Mais importante que cuidar das coisas, cuidar do cônjuge, do esposo, da esposa. Os filhos voam do ninho, cuidar do outro, perdoar, dialogar, cuidar dos filhos, ouvi-los, ser presença no coração, sentindo, dialogando, chamar os filhos, para ir à missa, para rezar um Pai Nosso, para bendizer a Deus, e assim Deus vai sendo uma presença presente no coração dos pais e dos filhos. Essa casa será um ambiente de paz, de harmonia, porque ela é uma igreja doméstica, porque Deus está no meio dessa família, porque ali Deus reina, e Deus quer que a família seja feliz com Ele, a partir dele. Que Deus abençoe sua família, cada um de vocês, que a gente tenha alegria de sempre querer voltar para casa. Creio em Deus Pai,